Olá, galera. O que não cabe na justiça, cabe na minha. Oi, Magda. Sarinha, muito bem, hein? Te vi. Ângelo, você já tá aí desde o início. Deixa eu tirar o som aqui. Vamos lá. Ângelo já mandou aqui para dizer que ele estava desde o início, porque na Ah, última live eu disse que amava ele e era meu chefe e ele não estava para ver. Então ele já veio aqui. Então já vou registrar logo no início, né? Que eu continuo te sim. amando. Agora Terina, minha aqui tá aqui para o meu celular, tá. Eu tá tô no como? celular, não acho, aí não tá parado. E aí, voltou? Qualquer coisa você sai e entra de novo. Por aqui você está É, movimentando. Ah, você está falando nos comentários? não, eu não tô conseguindo me ver aqui mexendo. Tô paralisada. Entendi, mas você está mexendo normal. Ó, É, para mim não Elisiama tá. também. Isabela, terapeuta, entrou. Vou, Carlinha, vou tirar, vou tirar aqui, tá? E vou vai, entrar de novo. tá, vai e volte. Tô vendo todo mundo. Kátia, que tá sempre prestigiando. Sônia. Lene, nossa amiga terapeuta. Sarinha, minha filhota. Obrigada, Isabela. Vamos botar a massinha novamente aqui. Aê, lindona. Ah, ainda congelada. Ah, então deve ser alguma coisa na internet. Ó, o Fabi. Fabi entrou. Tô E aí? congelada, viu? Não tô É, me vendo, não. mas a gente está te vendo com movimento. Seu som tá bom, fique tranquila. Sara, minha outra Sara, minha colega de trabalho, Cris entrou. Vamos lá, queridona. Vamos lá. Gente, como vocês sabem, a gente anunciou, né? Nós duas somos terapeutas, transpessoal sistêmica. Marcinha é um ser humano maravilhoso, iluminado. Foi a primeira terapeuta, quando eu comecei a estudar, que eu me conectei. Ela sabe dessa paixão aí por ela. E não foi à toa que ela fez uma coisa maravilhosa por mim, que foi me ajudar nesse processo, porque, como vocês sabem, além de terapeuta, eu sou bancária há 18 anos e desenvolvi uma série de doenças e de sintomas que eu achava que eu nunca ia passar. Na verdade, é o que eu costumo dizer, eu não fiquei boa, curada, porque existem registros físicos aqui no meu corpo, que eu faço os exames, eles estão, mas eu diminui muito as minhas dores, algumas até chegaram a zerar, algumas eventualmente aparecem, e aí como eu já tenho uma consciência de terapeuta e de ter feito terapia com ela sobre esse assunto, eu vou em mim mesma investigando o que aconteceu, por que que eu tô assim, como é que eu posso melhorar, e eu vou melhorar, e rapidamente eu me reconecto comigo e fico bem. Então, hoje, essa live, eu vou meio que realizar um sonho de entrevistar alguém, né? E aí, nada mais Nossa, justo do que eu entrevistar e fazer perguntas para essa terapeuta maravilhosa. vamos lá. Eu chamo ela de musa, né? Eu sempre chamo ela de musa porque ela é minha musa inspiradora, né? Fale aí um pouquinho Então, de você, gata. é estranho me ver paralisada aqui na frente, né? Mas eu vou tentar olhar aqui entre o celular e o notebook. Uhum. Bom, como a Adriana me apresentou, né? Vou falar um pouquinho de mim também. Meu nome é Márcia, para quem não me conhece, Márcia de Almeida. E a trajetória começou bem bacana, bem bonita, né? Lá atrás, com massoterapia, e aí depois veio a educação física, e até chegar à terapia transpessoal sistêmica, que é o que nós somos formados, tanto eu quanto a Adriana. E daí veio um trabalho lindo, né? De desenvolvimento corporal, misturado com a parte psicoemocional, e cada vez mais eu venho me aprofundando, agora estudando de uma outra forma, né, com um outro olhar, mas, digamos assim,
psicobiológico, se é assim que eu posso dizer, né? Como é que Travou você. e como é que eles repercutem no nosso sistema biológico mesmo, nosso organismo, né? Uhum. E aí, com base nisso, eu vim estudando muito sobre a medicina, a nova medicina germânica, que foi desenvolvida por um médico alemão, já faleceu. Ele, o Ricker Hammer, ele passou por um conflito, né? Ele era médico lá na Itália, e aí um dia trabalhando, ele recebeu uma trágica notícia de que o filho havia sido assassinado, né? Na verdade, foi um tiro acidental, né? Foi um príncipe de lá da Itália, ele não teve assim a intenção de matar, mas acabou, o jovem acabou falecendo, e depois daquilo, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer, né? No testículo, e ele ficou sem entender muito bem porquê, já que ele se alimentava bem, né? Morava ali na Itália, então provavelmente aquela alimentação ali mediterrânea, né? Fazia atividades físicas e tal, então nada justificava e ele ficou intrigado com aquilo. E foi aí que ele começou a estudar afinco, se aprofundou mesmo nisso aí e criou algumas leis biológicas, são 5 leis biológicas. Eu não vou adentrar muito aqui, senão a gente vai acabar até perdendo um pouco assim a oportunidade de responder algumas perguntas, né, que a galera fez muita pergunta. Mas, só para dar uma resumida, ele se baseou muito nos tecidos embrionários, que são 3, só que um ele acabou dividindo entre antigo e novo. São eles o endoderma, né, ectoderma e o mesoderma antigo e o mesoderma novo. Então, a partir desses tecidos embrionários que eles compõem, né, todos os nossos órgãos, a partir dele, de um conflito, é que surge ali um sintoma. E esse sintoma, ele é registrado em uma das partes do nosso cérebro, né, no encéfalo, e fica ali registrado mesmo. Se você tirar um raio, fizer uma tomografia, uma ressonância, um exame de imagem, você vai ver ali aquele registro de determinado conflito que você sofreu. Agora tem que ser um conflito muito impactante, algo assim muito marcante, algo que vai, bum, aquilo me chocou, aquilo... Algo que abala realmente suas estruturas, né? Abala, que você ou paralisa, ou você fica ali no choque, sabe? Pego de surpresa. E ele vem sempre com essa conotação, tem que ser impactante, tem que ser inesperado, é algo que você não espera, e vivido em isolamento. O que é esse vivido em isolamento? Você não teve ajuda de ninguém. Porque quando a gente tem alguma ajuda, naquele momento impactante, possa ser que não era um conflito, mas você sofreu ali sozinho, você sentiu aquilo sozinho. Então pronto, ali gera, né? E aí que vem os sintomas e que desencadeiam doenças. Como é que esse sintoma, por exemplo, pode desenvolver uma doença? Uma pessoa que passou por um conflito, uma perda, como ele perdeu o filho, e ali as células dele, naquele momento do choque que ele recebeu aquela notícia impactante, ele se sentiu impotente, aquilo foi chocante para ele. Ele se sentiu impotente, ele não tinha o que fazer, e talvez o sentimento dele naquele momento ali tinha um pouco de, nossa, eu acho que eu vou morrer, né? Um sentimento de, tô perdendo ali alguém, então, e esse alguém é um filho, né? Provavelmente ele sentiu também assim, uma sensação de vou perder minha vida aqui, talvez eu infarte, ou sei lá, o que passou na cabeça dele naquele momento, enfim. Ali gerou um conflito, foi registrado em um determinado lugar do cérebro, e que ele deveria ter tido alguma reação, ou atacar, ou fugir, né? Mas não, ele paralisou. E as células, naquele momento, elas se multiplicam no sentido de fazer com que você tenha alguma reação. Isso é em determinados tecidos embrionários. Tem uns que, no momento da fase ativa, ao invés das células se multiplicarem, elas necrosam, né? Elas baixam. Então, o que o organismo tem que fazer? Ativá-las para poder elas voltarem ao tamanho normal. Então, o que acontece? Quando a gente não consegue sair desse conflito, fica ali, vivendo aquele conflito, vivendo aquilo ali, o organismo não consegue se
naquele Sim, hangover, né? Naquela isso, ressaca ali de estar vivendo sempre o mesmo, a mesma a mesma sensação, né? situação. Aí o que acontece? Cria-se um tumor. Uhum, Como é que esse tumor vai ser erradicado? Aí tem que mudar, tem que vir a partir de um comportamento da pessoa, de uma consciência. Como, por uhum. exemplo, mulher que tem câncer de mama, né? Por que que algumas conseguem, ao saber do resultado ali, e o câncer de mama a gente bem sabe que é bem agressivo, mas por que que umas conseguem E outras não. e outras não, né? Eu vejo Provavelmente aquele... mesmo, eu vejo mesmo na minha situação, né? Como eu falei, eu tenho todas as questões físicas ainda. Se eu faço os Sim. exames de ressonância de imagem, estão todos lá registrados. E eu hoje consigo não ter aquela dor enlouquecedora que eu tinha algum tempo atrás. E eu Uhum. convivo com vários amigos o tempo todo no trabalho com bastante dor e que não tem essa consciência. Então, a questão, e até muitas vezes eu falo para o paciente, só o fato de você ter consciência, né? Trazer você à luz e você saber por que você consegue segurar, né? Diminuir a dor. Em alguns casos e algumas doenças dá para curar sim. E nas outras você vai continuar com aquele registro ali no seu corpo, mas não sofrendo como eu vivia na emergência. De vez em quando ainda acontece, mas com muito menos frequência, né? De passar a noite sem Uhum. dormir, de não conseguir me mexer, de ligar para você desesperada, mas sim, eu não sei o que eu faço. Já tomei todos os remédios, enfim. Então é bem isso Pois que é. você está falando. A gente vai fazer vamos falar de alguns assuntos polêmicos, então estejam aí para Uhum. saber. A gente abriu para perguntas, muita gente fez muitas perguntas, a gente vai fazer o possível para responder o máximo, e até por Uhum. isso que a gente não vai falar muito de teoria, né? É. E aí eu vou começar aqui te perguntando, né? Acho que foi uma das primeiras perguntas que chegaram. Quais os sintomas psicossomáticos típicos dos trabalhadores? Aí eu acho que, como o trabalhador é uma coisa muito geral, a gente pode É. focar nos trabalhadores que são os que estão sofrendo bastante hoje, que vão acabar tendo os mesmos sintomas que a gente também, né? Os bancários, porque como eu convidei bastante bancário para estar aqui, e o pessoal da área de saúde, né? Que é quem Uhum. está hoje na linha de frente do combate do corona, né? Aí Isso. responda aí. Então, em relação ao pessoal da área de saúde, né, o que é que mais se somatiza? O que eu mais vejo, assim, dentro da minha prática em consultório, eu atendo alguns médicos, atendo pessoas da área de saúde, fibromialgia é uma delas, né, Uhum. fibromialgia, a questões da coluna, Uhum. da área de saúde, né, depois É. eu falo dos bancários, o que mais psicossomatizam. A coluna, por exemplo, a parte da nossa coluna cervical, ela, veja, a cabeça, né? Aqui a Uhum. cabeça cervical, 7 cervicais, então ela sustenta aqui a nossa cabeça. Quando a gente quer, por exemplo, se impor, como é que a gente faz? A gente se empina, né? Eu Isso. então, hein? Tem gente que consegue até levantar a sobrancelha, igual a mim, né? A direita e a esquerda. Pois é. Uhum. Quando você está numa situação onde você não pode fazer isso porque é um chefe, porque é alguém que está acima de você, você quer ali falar, quer expor a sua opinião e você não pode, você é podado, porque senão Uhum. sua cabeça é cortada. Digamos, por exemplo, falar de hierarquia, vou falar ali da técnica de enfermagem, da enfermeira, que é subordinada à sua chefia, né? A Uhum. técnica de enfermagem, que é subordinada à enfermagem, o médico, que é subordinado ao O diretor diretor, médico, o diretor do e tal. hospital, né? Então, como é que eles vão reagir? Eles vão baixar a cabeça. Então, essa conotação de baixar a cabeça é submissão. Então, quando Uhum. você tem um sentimento de submissão, você está se submetendo àquilo, porque você não tem o que fazer, você não vai discutir, você não vai poder discutir, né? Você respeita a hierarquia. Ou, às vezes, não é nem respeito à hierarquia propriamente dita, mas é uma pessoa que você, naquele momento, você precisa se calar e não enfrentar. Então, Uhum. você vai acabar gerando ali uma sensação de submissão. Ó, eu vou me submeter a isso porque para evitar briga, para evitar Uhum. conflito.
Isso Aí, pode pronto. ser na relação familiar mesmo, né? Também. Sim, com certeza, pode ser. No caso dos nossos bancários, é a gente se submeter ao sistema, ao chefe Isso, e aos seja, chefes, né, um chefe gerentes, isso que maltrate, humilhe, assédio uhum. moral, que Uma tem que ordem, né, que vocês uma recebem, ordem, vocês têm que cumprir, algo que a gente não querendo ou concorda não. e a Isso. gente tem que Pronto. fazer, né? Uhum. Isso. Aí, então, baixou a cabeça, pronto, cervical ali já começa a travar. Aí, como se não bastasse, além de você se submeter, de você estar com essa sensação de submissão, aí a sua torácica, né? Essa parte Uhum. cá, da sétima para baixo, e Uhum. aí você, 12, né? Vértebras, e aí você aí, puxa. Além de se submeter, você ainda tem que se encurvar perante isso. Quer dizer, é ainda mais forte do que a submissão. E detalhe, a cervical, né? A primeira cervical até a sétima, quanto mais vai descendo, né? Uhum. Mais submisso você vai ficando. Então, uma pessoa que teve ali um problema, um conflito muito grande na sua segunda cervical. E aí ela passou por um outro ainda pior, desceu, né, a terceira. Aí ela começou a viver cada vez mais aquele ambiente, se submetendo, ela está ali cada vez mais somatizando aquilo, o que vai acontecer? Hérnia de disco. Vai haver ali um desgaste naquela cartilagem, e aí o que acontece? Hérnia de disco, quando os ossos se É. juntam, né, e forma a hérnia. Nós Então, a bancários mesmo, eu tenho hérnia toda a minha cervical, toda cervical. Meu pois médico diz é, que eu só não tenho na C1 porque tá dentro da cabeça, aí seria demais também, né? pois Então, é, eu e muitos dos meus colegas, né? exato. Então, se você desce para a torácica, dor na torácica aqui, então, esse é um pouco mais difícil, pelo menos na nossa atualidade, porque as pessoas já não estão tão submissas quanto antes, né? Antes a submissão era bem pior, digamos assim. Mas ainda existe, óbvio, né? Vai haver sempre. E aí a gente desce e vai para a lombar. Poxa, minha lombar está insuportável, mas eu recebo muita queixa de lombar. Uhum. E aí é categórica a minha Eu pergunta acabaram também, de né? perguntar aqui, até Laila, que está fazendo o nosso curso também. Ela acabou É, de perguntar a explicação para lombar e também tinha uma pergunta sobre lombar também. pronto, a lombar ela tem um sentimento ali de contrariedade, né? Uhum. Algo que você está fazendo contra a sua vontade. Você está contrária, você está pé da vida, pronto, lombar. E outra, perdas. Uhum. Perdi um ente querido, perdi meu emprego, Uhum. tive perda financeira. Nossa, a Uhum. lombar vai logo sentir. Por exemplo, eu não tenho nada de lombar. Mas você falando aí de família, eu separei do pai do meu filho, eu estava grávida. E eu Sim. tive muita crise de lombar na gravidez, fora a questão da barriga, do peso e tal. Eu tinha umas crises terríveis. Depois melhorou e quando eu fiz exame de imagem não tem nenhum registro de nada, né? Foi realmente a Uhum. questão emocional do momento mesmo. Uhum. Isso é a psicossomatização, né? Uhum, Exato. justamente. E você Pois acabou é. aí falando de três pontos que a gente já ia falar aqui que estava no nosso A script, que pauta, são né, de... pauta que são dores que realmente a maioria das pessoas tem. E muita Uhum. gente se pergunta, meu Deus, por que essa dor? E como eu falei, você vai fazer um exame de imagem, porque a gente procura logo um médico, né? A gente nunca pensa em vou cuidar da cabeça, primeiro eu vou ver o físico. Uhum. E não tem nada na imagem que justifique, né? E aí Sim, você fica com aquela dor e é justamente as questões emocionais. Como é que resolve? Fazendo terapia, se exato. cuidando, autoconhecimento. É o que você fez, que eu faço muito quando, por exemplo, aparece uma dor hoje na minha lombar, que é algo que eu não tenho. Eu vou me perguntar o que aconteceu com relação à minha família, o que eu perdi, o que eu estou fazendo contrariada. E aí, naturalmente, a dor vai aliviando, né? E ela melhora, ela não É, se instala, né? ela pode, você pode ter essa consciência, até mesmo porque você, pelo fato de você já fazer terapia, você já ser terapeuta, isso pode ser vir de uma forma assim mais, eu não digo assim mais fácil, Uhum, mas é, digamos assim, a sua consciência se expande,
de uma É, forma diferenciada, vamos dizer assim, para quem está em terapia, quem está em tratamento, bem sabe disso. é uma Mas, questão de consciência mesmo, de autoconhecimento, isso, né? Que a gente isso. sempre fala. Agora, a gente, essa forma que eu trabalho, e hoje como eu estou trabalhando, eu trabalho de uma forma assim mais pontual, né? Até Uhum, que naquela época que você participou do grupo de dor comigo, eu ainda não tinha desenvolvido essa técnica, né? Porque eu venho há um bom tempo aí estudando, fazendo claro. isso, desenvolvendo, e então, fazendo essa combinação com o que Hammer trouxe para a gente, deixou nesse legado, eu comecei a identificar que a gente pode estimular alguns pontos do cérebro em que há o registro do conflito e Uhum, falar de uma forma consciente com as próprias palavras que o paciente traz para mim, eu reproduzir para ele no ouvido direito. Por que o ouvido direito? Porque, segundo o Dr. Hammer, o ouvido direito é o ouvido receptor e o esquerdo é o eliminador. Então, você falando para o ouvido direito com o paciente e usando palavras que ele mesmo me traz, e aí todo um questionamento que eu tenho que fazer por detrás disso, porque uhum, para fazer essa ressignificação, eu tenho que uhum, trazer o positivo. O que foi o negativo para Adriana lá atrás? Ah, foi perder o meu espaço ali, então eu me senti ali impotente, porque me tiraram da minha área, eu trabalhava ali na tesouraria, me tiraram e me botaram para o caixa. Pronto, gerou um conflito e a Adriana. Então, como é que eu vou fazer para poder a Adriana resolver isso com mais rapidez, com mais segurança? Usando o contrário do sentimento que você sentiu lá, naquele momento do conflito. Entendeu? uhum, uhum. E é bem isso que a gente vai, né? Reorganizar a, Uhum, aquele momento, né? uhum. Ressignificar e, Ressignificar. e ancorar em algo bom, né? Trazer para um momento de trazer para coisas boas para que a gente consiga superar aquele período e assim melhorar dessa dor, desse Isso, sintoma, né? Vamos, exatamente. vamos já mais para outro aqui. Um assunto que é bem recorrente nos consultórios da gente, né? Também um assunto que são as tendinites, né? E aí a maioria das profissões tem. Hoje muita gente tem porque aí acredita que é pelo excesso de eletrônicos que está usando, pela postura. E aí o que é que você tem para falar sobre a tendinite? As tendinites, né? Veja, tudo que é it é inflamação, né? A Então, a inflamação. tendinite é uma inflamação em tendões, nos tendões. Então, por exemplo, Marcinha, recentemente eu atendi uma pessoa um paciente com inflamação no ombro. Inflamação no ombro e tal, não consegue levantar, tal, não consegue levantar. Então, vamos lá. A inflamação é no tendão, tá? Do ombro. Então, o que acontece aqui quando a gente levanta o nosso braço? A gente aproxima ele da gente, né? E aí dói. Digamos que essa pessoa está sentindo a dor quando ela levanta. E o que acontece quando a gente faz isso aqui? Não, desculpa. Quando a gente faz isso aqui, a gente aproxima, quando baixa. E quando a gente levanta, a gente Se afasta. afasta. Você está afastando. Uhum. Então, o que é esse sentir dor quando eu afasto o meu braço? E olha que quando eu faço isso aqui, se tivesse alguém aqui do meu lado e eu fizesse isso aqui, a pessoa ia ter que se afastar. Uhum. Se a pessoa estivesse aqui na minha frente e eu fosse fazer isso aqui, também ela ia ter que se afastar, né? Uhum. Já quando eu faço isso, ela pode se aproximar. Uhum. Então, eu sempre pergunto, quem é que você está tentando afastar e não consegue? O que é que você, ou alguém ou algo, Uhum. é, que você, e isso depois de muita pergunta, né? A gente tem que ir investigando bastante, porque às vezes a pessoa chega aqui para mim, não tenho nada, não senti nada. Geralmente os pacientes são muito assim, né? Não tenho nada, na verdade eu vim aqui fazer, né? Cuidar um pouco de mim. E aí a gente vai tirando as cascas de cebola e a Isso. gente vai chegando no ponto do que realmente faz sentido para a pessoa. Zé, vou sair escorregar um pouquinho só da tendinite para contar um caso, essa semana que eu atendi, no fim de semana. Ele estava com uma dor aqui, no externo, né, nesse osso aqui, do peito. Uhum.
E eu perguntei quando é que começou isso. 15 dias atrás. O que foi que aconteceu 15 dias atrás? Não, nada, tudo tranquilo. Rapaz, foi muito difícil de tirar leite daquela pedra. Uhum. E aí perguntei, quando foi a primeira vez que isso aconteceu? Há 3 anos atrás, quando eu perdi um ente querido. Opa, teve aí uma perda, né? Mas e por que desencadeou agora de novo, há 15 dias atrás? E aí eu já entro com a nossa transpessoal, né? Que aí eu faço uma pergunta para ele mentalmente, sem ele saber o que eu estava perguntando. E aí eu digo, se concentra agora no seu corpo e o que é que ele está sentindo nesse momento? Aí ele disse, um zumbido no meu ouvido. E aí eu fiz, o que você ouviu há 15 dias atrás que você não gostou, que não foi bacana para você? Pronto, aí descobrimos. E aí fiz a ressignificação. Dias depois, 2 dias depois, ele disse que a dor já estava assim, bem menor. Eu ainda não falei com ele hoje, porque isso foi, acho que foi no domingo que eu atendi ele, que ele precisou mesmo de uma urgência, uma emergência. Mas vou perguntar. E eu sei que ele não se queixou, porque a dor estava tão grande que ele achou até que estava infartando, né? Era uma dor, ele tocava, ele sentia muita dor. Então veja que interessante isso. Muitas vezes você chega, não sabe o que é. Conscientemente, vai dizer que é a bolsa, vai dizer que, meu ombro está doendo porque é a bolsa, foi a faxina que eu fiz. Lógico que isso vai piorar, né? agravar, mas não é a causa. Não é a causa. Eu lembro você falando aqui, contar um caso, eu tinha um ponto de tensão nas minhas costas, anos e anos, que não resolvia. Eu fazia acupuntura, eu fazia sangria, ia apertava, era massagem, você lembra? E aí eu cheguei um dia com massinha, gente, eu não sei, era uma dor que eu respirava e doía. E aí massinha apertou e começou a fazer um monte de perguntas, eu dizia, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Quando a gente chegou no ponto do que era aquilo ali, nunca mais eu tive dor nesse ponto gatilho. Ele sumiu, desapareceu da minha vida. Quando a gente teve consciência do que foi, eu lembro que você perguntava, eu via João Pedro, e você não é João Pedro. Bora. E a gente descobriu que era alguém, né, que estava ali registrado e que passou aquela dor, né? Se você passar, ele tem um nódulo tá aqui, porque eu sou cheia de nódulo nas costas. Mas ele não dói mais, ele não grita mais, né? Às vezes é como ele tivesse calcificado, né? Às vezes é um tecido adiposo que se forma ali também, você passa o dedinho e tá ali. Mas já não tem mais a vantagem biológica, não tá mais ali, porque ainda tem isso, né? Tudo que nos acomete tem uma vantagem biológica por detrás disso. Por que as pessoas sentem, por exemplo, dor de cabeça? Vamos falar de dor de cabeça? Eu ia falar, dor de cabeça. É outra, né? É a segunda, né? O ranking mundial aí da dor. Se eu não me engano, é a primeira e a segunda. Inclusive, eu tenho muitos pacientes que me procuram e a maioria dos sintomas, você tem alguma dor? Não, sinto muita dor de cabeça, tomo muito remédio. Você vai, a gente já começa o processo por essa dor de cabeça. Vamos mexer para saber onde é que, por quê, né? Pois é, vamos lá. Dor de cabeça, eu estava olhando ali rapidinho, alguém falou ali de zumbido no ouvido, e eu curiosa e psicossomática como sou, já estou aqui querendo responder, mas espera aí. Então, a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela vem também por uma vantagem. É o seu corpo querendo te tirar de alguma situação, de algum problema, de algum perigo, de algo que você não está gostando, né? Então, ela vem nesse sentido. A dor de cabeça, por exemplo... Vou começar dos olhos, né? Tem pessoas que sentem dor nos olhos e às vezes ela se alastra, vai para o resto da cabeça, mas começa muito nos olhos. O que é isso? O que eu estou enxergando? O que eu estou vendo que eu não estou gostando? Eu não quero. O que é isso aqui que eu não quero ver? Esses dias, por exemplo, eu recebi um vídeo que foi muito impactante, muito chocante mesmo, sobre o Covid e tal. Na mesma hora, meus olhos doeram. Mas foi uma dor que eu fiz, puxa, velho. Aí eu, como eu já sei, né? Aí já fiz logo, já ressignifiquei, já mudei, não precisei tomar remédio nenhum, a dor foi embora. Mas, se eu não tivesse essa consciência, aquilo ia ficar, porque eu ia ficar remoendo aquela visão, aquela memória, eu ia ficar, sabe? E eu tratei de sair logo daquela cena, de me desassociar.
Me desassociei completamente. Então, a dor frontal, essa dor aqui na cabeça, ela tem muito a ver com o nosso intelecto. Então, pessoas que, por exemplo, precisam, o chefe está lá, bora, eu preciso de sua criatividade, eu preciso daquilo para ontem, nananã, cadê? Você não me entregou ainda? E é algo que precisa do seu intelecto. Aí você fica baratinado, meu Deus do céu, eu tô sem cabeça, e você está pensando, sei lá, está pensando lá em casa, naquele problema lá de casa, ou não sei, você não está conseguindo dar conta. Pronto, dor de cabeça vem. E ela vem para quê? Qual é a vantagem biológica? Pare, não faça nada. Porque você agora não tem criatividade, não tem nada que você possa criar aqui, trazer para poder você fazer. Então, a dor de cabeça vai fazer... E aí que vem a consciência, né? De se conhecer, pare. É momento, isso. Você vai parar. E aí pronto, quando você tem essa consciência, você já não vai vir com a dor de cabeça. Você já vai dizer, já tá entendido. Se você forçar, já sabe. Vai doer. Porque naquele momento que você foi pego de surpresa, você não tem ideias. Nossa, quem é que vai ter uma ideia assim? Só se você tiver em um momento, sei lá, que o seu racional, o seu raciocínio lógico, né, aflorado, tipo, uma sobrevivência mesmo, não, eu vou desligar aqui essa tomada para poder não dar curto-circuito, qualquer coisa assim. Mas, no geral, a gente é pego de surpresa. E quando você é pego de surpresa, você baratina, a cabeça fica... Ai, meu Deus, o que eu faço? E aí, nessa do que eu faço, vem a dor de cabeça. Aí vamos para a parietal, que é a lateralidade. A parte daqui. Desvalorização, mas no sentido mais moral. Né? Você foi atingida moralmente, você foi atacada moralmente. Né? Você é uma ladra, você me roubou, você está me devendo. Pronto, aí sua cabeça... Nossa, não, mas eu não sou... Que isso? Quem é ela para falar isso de mim? Então, pronto, dor de cabeça nas laterais. Se você vai para trás da cabeça, no occipital, aí tem uma conotação mais de insegurança. Você, poxa, eu não estou me sentindo segura para tomar essa decisão, eu não estou me sentindo segura para resolver isso, eu não estou segura para lidar com tudo isso aqui. Pronto, dor de cabeça. E aí muita gente ficou perguntando aqui de enxaqueca. Enxaqueca é uma mistura, né? Tem gente que tudo, dói tudo. Enxaqueca é aqui. Então são justamente nesses pontos que a gente está falando. Mas ela começa por um lugar. É isso. Aí de onde começou... E aí de onde começou é onde gerou um conflito. Eu vou até falar sobre isso também. Deixa eu só concluir o córtex central, que é essa parte aqui do meio da cabeça. Essa parte do centro da cabeça, ela já tem aí uma conotação meio religiosa, meio espiritual. Então, pessoas que são que não se sentem merecedora, né? Que diz que Deus vai castigar, ou então que culpa, sentimento de culpa, nossa, foi minha culpa, foi minha culpa. Corte está perguntando aqui pelos olhos, Laila, né? Pelos olhos é como eu disse, é algo que a pessoa não quer ver, não quer enxergar. Então, o sintoma, ele começa de onde você sentiu o conflito, de onde você sentiu o ataque. Então, se você sentiu uma pessoa que, por exemplo, aponta o dedo para você e fala que coisa feia, né, isso é muito feio, né, mete o dedo assim na sua cara, provavelmente, aí você naquele momento sente vergonha, né? Você, coisa feia, então foi algo feio que eu fiz, estou com vergonha. Provavelmente vai aparecer ali espinhas, naquela área ali do rosto. O que a espinha quer dizer? Que você precisa se proteger, e a espinha vem com uma conotação assim, tipo uma carapaça, né? Porque ali ela fica mais espessa, então ela está ali lhe protegendo, é como se você tivesse assim, tapando, sabe, sua cara com a vergonha. E aí, mas o que aparece nas costas? É como se você fosse atacada pelas costas. Você acaba de sair dali daquele ambiente onde as pessoas estavam já começando um murmurinho a seu respeito, você dá as costas, aí ó, vão ficar falando de mim pelas costas. Provavelmente essas espinhas vão atacar nas costas. Então, aonde começa o sintoma é onde você sentiu o impacto do conflito, onde você sentiu ser atacado. Onde foi o ataque, né? Onde foi o ataque. E aí, nesse aí que a gente vai a fundo.
Eu Uhum. sei que dor de cabeça dá pano para manga, mas como a gente tem que, né, a gente Acelerar. fica aqui por 1 hora, então vamos para um outro assunto que é bastante perguntado, veio muitas perguntas sobre Uhum. alergias, mas como não dá para a gente falar com todo tipo de alergia, a gente vai falar da que mais aparece, que é a rinite e sinusite, né? As Isso. questões concentradas Então, aqui no alergia respiratória, né? é, ambas, elas têm uma conotação aí de farejar. Aí a gente vai lá para a etologia animal. Como é que os animais identificam o perigo? Pulsando, né? Cheirando, farejando. Então, isso aqui não está me cheirando nada bem. Estou sentindo o cheiro do Uhum, perigo. Pronto. Ali vem uma sinusite, vem uma rinite. Por exemplo, a rinite ela tem muito a ver com ácaros, com poeiras, né? Então, uhum, a pessoa, pela primeira vez na vida dela, ela teve um conflito. E aí, naquele conflito, ela sentiu ali, que na cara dela ali estava o perigo, mas ela não podia fazer nada, ela não tinha como fazer nada, mas ela estava sentindo ali o cheiro do perigo. E naquele momento, digamos que tinha um cheiro de água sanitária no ar. Estava ali perto do banheiro, perto de algum lugar assim, né? E aí ela sentiu o cheiro, pronto. Sempre que ela tiver contato com a água sanitária, vai atacar nela uma rinite. Aí, digamos que a pessoa estava perto de uma fábrica, sei lá, de madeira, o pó, pronto. Quando ela tiver contato com madeira, ela começa. É o organismo dela querendo proteger ela, querendo avisar ela que ela está perto do perigo. Só que, conscientemente, ela. Cadê o perigo? É que nem síndrome do pânico, né? A pessoa é, tem o pânico, mas não sabe. Mas não sabe por quê. fica olhando, tá tudo bem aqui ao meu redor, por que eu estou tendo pânico? Quem tem já sabe muito bem como eu tive. Então, Uhum, assim também vem essas alergias, né? A pessoa tem o contato com o primeiro, a contato primeira substância com que algo gerou o que conflito, ou isso, uma substância já quando aconteceu algum conflito. Eu, exatamente. eu costumo brincar que eu tinha rinite muito forte e depois que eu virei Sim. mãe, a rinite foi embora, né? Aí eu brinco que eu resolvi essa questão aí não assimilada quando o Peu chegou. Eu digo a ele que tudo que eu precisava era o cheiro dele. Então eu Oh. brinco que o cheiro dele me curou. Então eu não tenho mais crise de rinite, graças a Deus. Mas pode ter sido. E é isso É. mesmo, é porque vem para a sua consciência Uhum, uma, uma, uma nova. uhum, Você sai daquela antiga, daquela do perigo, e você agora. É como se você identificasse que ele era a sua cura, a sua uhum, recuperação, sabe? O uhum, cheiro dele. Olha como é que você uhum, coloca. E você uhum. coloca ali algo positivo, né? É, Nossa, maravilha, perfeito, é isso aí mesmo. tá vendo? E aí vem a sinusite. A sinusite ela ainda vem com a conotação mesmo de odor, né? Porque você fica toda inflamada, né? Os seios paranasais aqui, fica todos inflamados, os sinos e por aí vai. E Uhum, é também essa conotação de mau cheiro. Então, uhum, aí vem um mau cheiro mesmo, porque o outro, a rinite, ainda até não necessariamente foi um mau cheiro, né? Até uhum, um perfume pode desencadear a rinite, porque no conflito a pessoa, né? Eu uhum. lembro, minha irmã, por exemplo, a minha irmã sofreu um acidente certa vez, graças a Deus, né? Ela teve escoriações, teve alguns cortes, mas está viva, graças a Deus. Mas na hora eu estava tocando uma música de. Ela está até aí agora. A música de Djavan. Hum. Nossa, aquilo ali marcou a vida da minha irmã, a música de Djavan. Então imagina, você estava tocando, né, um toca-fita lá, o carro bateu e o Djavan continuou cantando. Então imagina o trauma O que trauma Djavan causou deixou. dessa música, né? Pois é. Se ela é que nem você, que substitui, eu até Uhum. o que ela fez para poder Vamos, Djavan, ela vamos perguntar a ela, porque acho que a gente vai ter que fazer outras lives, porque o povo está gostando muito e é tanta pergunta, a gente não vai dar conta, então a gente já vai bora, nas bora próximas. lá. A gente vai falando das pessoas que a gente falou e o que aconteceu. É. Sabe, a Então, a gente. sinusite, só para resumir, a sinusite tem essa conotação também de mau cheiro, sabe? De mau Uhum, cheiro, de odor, mau cheiro. E ela, quando espirra, a pessoa sente o mau cheiro mesmo
né, que está ali impregnada, aquela secreção lá já antiga, velha, né, envelhecida ali dentro. Então, aquele mau cheiro também é por conta disso. Dois assuntos extremamente interessantes e polêmicos, e que teve muita pergunta. Eu vou deixar agora Ai. Ele dar assunto, e aí vão vir as perguntas, vou falar logo da maioria dos bancários, que é a síndrome do túnel do carpo, né? Eu sou uma mocinha com 2 mãozinhas operadas por conta disso. Então, fale aí tudo que você me né? sobre o túnel do carpo. Pois é. O túnel do carpo, ela é um túnel, né? O próprio nome já diz, é um túnel que liga ali, passam os ligamentos, os tendões, aqui para os dedos da mão. E no meu caso, quando eu fiz a cirurgia, eu desentupi o canal e eu tive que reconstruir os tendões dos dedos, né? Que eu já tinha desgastado muito eles. Então, foi uma cirurgia maior do que a gente imaginava. Pois é, Aí o que acontece? Pessoas que trabalham manualmente, né, é muito comum desenvolver isso. Mas, por trás desse sintoma, tem um sentimento aí de impotência e de desvalorização. Autodesvalorização. Não é que alguém lhe desvalorizou, mas você se desvalorizou. Uma história interessante, por exemplo. A criatura, ela trabalhava numa empresa onde trabalhava com um determinado computador, um tipo de computador. E aí ela teve que se mudar da cidade, e além de se mudar da cidade, ela saiu saiu da empresa, não, ela continuou na empresa, só que a empresa que saiu do lugar, isso, ela foi junto com a empresa. Só que nesse novo lugar da empresa lá, a empresa passou por toda uma reforma, né, uma inovação e tal, e aí mudaram os computadores. E aí ela teve que trabalhar com a Apple, se eu não me engano, e notebook, né, tal. Então, ela naquele momento ali, ela disse, nossa, não sei como é que eu vou conseguir lidar com isso. Era novo para ela. Olha, ela havia trabalhado durante muito tempo nessa mesma empresa, com digitação, nunca tinha desenvolvido nada, absolutamente nada. Quando ela foi para essa empresa em um outro estado, uma outra cidade, toda renovada, com um outro tipo de programa, até o programa da Apple é muito diferente, né? Pronto, ali ela se viu completamente... Um exemplo é o meu, né? Que aí é um caso de uma pessoa que está aqui. Sim. Eu fui diagnosticada em 2005 com a síndrome do túnel do carpo, só que eu não tinha grandes sintomas. E ela era leve. E eu convivi de 2005 a 2011. Em 2011, no meu trabalho, eu fui rebaixada de função. E isso, para mim, assim, foi um trauma. Você se sentiu desvalorizada. E aí, assim, eu fui rebaixada em dezembro. Eu saí de férias, porque eu disse que eu não queria estar lá no dia que eu tivesse que descer de patamar. Eu tirei 30 dias de férias. Nessas férias, minha mão não servia mais para nada. Foi que começando, não segurava nada, tudo caía. Meu filho caiu do meu colo, ficou com o olho roxo, que aí era um trauma maior de eu ver meu filho com o olhinho roxo. Somatizou ainda mais. Mais ainda, e aí foi daí para pior. E aí foi a cirurgia, e se opera, porque quando você opera, você não fica bom, né? Na verdade, você descongestiona o local para tentar que o fluxo todo, né? Mas você não volta a ter força, e enfim. E eu só fui melhorar das dores depois que eu descobri isso, né? O que era. Pois é. Então, é algo que você... Tá aqui contando. É algo que sai do seu controle, foge, escorrega das suas mãos. Como é que eu vou segurar isso? Como é que eu vou pegar isso? Não consigo, não tenho forças para lidar com isso. Eu tenho força para segurar isso. Então aí, pronto, inflamação no túnel do carpo. Aí acabou. E isso acontece muito entre vocês lá. Eu já fui bancária também e sei muito bem o que é isso. Uma semana a gente está num posto, daqui a pouco tira a gente, bota em outro. Aí um mês você é maravilhosa porque você atingiu todas as metas. Aí primeiro zerou tudo, aí você não atingiu, você não é mais maravilhosa. Exatamente. Você já fica com a ameaça de perder o emprego, porque lá é só número, né?
Então, é Isso, uma realidade muito presente na vida do... E aquilo que você falou mesmo, aí você está em uma área que você gosta, amanhã corre para outra, hoje exato. vamos fechar essa daqui, não tem mais essa área no banco, segue para outra, e aí você fica nesse movimento constante dentro das instituições bancárias. Com um sentimento de impotência e É, desvalorização. e é o que eu sempre falo, e é uma bandeira que eu levanto há muito tempo para meus colegas, terapia, gente. Terapia vai fazer com que você descubra o porquê, Uhum. entenda o porquê, melhore as suas questões, né? Tem alguém fazendo alguma pergunta ali, achei interessante É, também. a gente está cheio de perguntas, depois eu vou ter que É. assistir a live, pegar essas perguntas para a gente fazer a próxima live da Massa, próxima massa, boa semana, ideia. Adoro. E quem para quiser responder as também, próximas, né? quem quiser entrar também lá no meu Instagram, fazer É isso que eu perguntas ia lá para o falar. Antes da gente fica à falar de vontade. antes da gente falar de um bem polêmico, sigam Massinha também, quem não seguir, que ela sempre está postando sobre todos Uhum. esses sintomas. Eu faço algumas postagens também sobre o assunto. A gente mistura um pouco das coisas, né? Você vai falando bem a fundo desse sintoma. Eu vou sempre falando muito da questão de se conhecer, de fazer terapia, de trabalhar seu emocional, sua inteligência emocional, tudo a seu favor. Porque, Então, até porque a terapia por si só não ajuda se o paciente, se o cliente não tiver um interesse muito grande por detrás. A gente uhum, sempre costuma falar, é uhum, 50% meu, 50% seu. uhum, Então, eu vou ali na causa, eu descubro o que é, a pessoa resolve ali o sintoma, beleza, agora pode ter uma recidiva aí. claro. Mas aí foi a terapia? Não, é a pessoa, é o comportamento dela. Como é que está esse comportamento? Fez a Uhum. reforma íntima, fez a mudança, está se Fez de olhando, verdade, né? né? Pessoas meu ombro está doendo. Gente, dor no ombro é peso, está carregando peso aí, tira aí esse peso, o que você está carregando, o que você está levando aí? Eu lembro que nos primeiros dias da questão do corona, eu acordei mal de dor no ombro. Você lembra? Eu mandei, Massinha, eu não posso ir para emergência, eu não posso fazer fisioterapia, eu tô mal do ombro. Aí você que me conhece, Adriana, pare, você não vai levar o mundo nas costas, você não vai resolver o problema. Pois É, é. pense aí, reflita aí, passou a dor. No outro dia eu acordei com a dor, Pronto, partiu. quando vem o estalo da consciência, aí, porra, Uhum, peraí, a gente muda. É o que a gente faz com constelação familiar. Eu já vi uhum, várias pessoas ali na constelação familiar, não é milagre, não. A gente, quando uhum, leva a pessoa para a constelação familiar, com sintomas e doenças, seja lá com o que for, um problema de uhum, relacionamento, né? A pessoa está vendo ali, está vendo o cenário ali na cara dela, e está vendo uhum, que é só uma mudança de comportamento. Poxa, é só uma mudança de comportamento para poder a sua vida melhorar. Ah, uhum. pronto, acabou. É, só isso. Deixa eu te Vamos falar lá. que a gente Sim. tem 12 minutos e a gente vai falar do assunto mais perguntado. Apesar de que agora surgiu um monte de perguntas aí, a gente que acharam legal a gente repetir com as próximas perguntas. Então, se programa que semana que vem tem mais. Eu estou vendo aqui pelo notebook porque o celular ficou parado aqui. Exatamente. Que é o assunto que tudo que é profissão e a maioria das pessoas tem. Fibromialgia. A Cris entrou aí nesse instante. Já falaram? Eu perdi um pouquinho. Não, Cris ainda não falou. Tereza, Marcinho vai falar agora Tereza está me perguntando sobre o zumbido, eu já vi sobre o outras pessoas zumbido. aqui. Pergunta lá depois que eu te respondo sobre o zumbido. E a gente coloca na próxima semana. É, Eu já anotei zumbido, aqui. enfim, eu já fico me coçando para poder responder, mas vamos É, lá, fibromialgia. Bom, a fibromialgia, portadores, eu já atendi muitas pessoas, né? Fibromialgia, ainda atendo algumas pessoas. Ela tem uma conotação aí de impotência muito grande, né? E interessante que os sintomas que trouxemos hoje, por incrível que pareça, tem muito a ver com impotência e desvalorização, que é o que uhum, acontece com os bancários, né? uhum, Porque assim, cada tecido embrionário corresponde a uma conotação, né? O ectoderma, por exemplo, é de contato e separação. Então, pessoas que têm problemas ali com cabelo, com unhas, né, com alergias, tem muito a ver com esse tecido embrionário. Pessoas com endoderma tem muito a ver com a questão da vida, né, é vital, então sangue, endometriose, né, e por aí vai, varizes, pá, pronto. Mesoderma novo e antigo, aí já vem com o mesoderma antigo, por exemplo, tem uma conotação aí de atentado à integridade. Então, vocês, eu digo vocês porque eu não sou mais bancária, vocês também podem passar por isso, né? Eu já vi quando eu trabalhava na agência, vi várias vezes gerentes, né?
com arrogância e atacando mesmo os seus funcionários, indo para cima mesmo. Então, ali naquele momento a pessoa sente um ataque um atentado ali à sua integridade moral, atentado à sua integridade física, religiosa. Mas o que é muito comum é o mesoderma novo, né, que vem com essa impotência e desvalorização. A fibromialgia é uma delas. O que acontece? Ah, Márcia, dói meu corpo todo. Calma. Começou de algum lugar. O ponto inicial foi algum lugar. Começou quando? É muito importante a gente perguntar quando começou. Quando foi que começou? Ah, foi há um ano atrás. E o que foi que aconteceu pouco tempo atrás desse um ano? De marcante, de chocante, impactante, que é dramático para você. Ah, foi, digamos, a perda da minha mãe. Perda não vou botar mãe, não. A perda do emprego. Eu perdi meu emprego. Eu precisava muito, meu marido já estava desempregado, eu também já estava, tinha acabado de ter um filho, e aí, pá, perdi o emprego, pronto. Aquilo ali foi impactante para ela. Então, o que é o perder o emprego para ela? Digamos que quem atacou ali na hora foi a lombar, por exemplo. Teve ali uma sensação de perda, né? Ela foi demitida contra a vontade dela, foi contrariada, pronto. Começou na lombar. Mas aí começou na lombar, só que ela não conseguiu resolver aquilo. Ela ficou ainda vivendo aquele desemprego. E aí, pô, como ela tinha acabado de ter neném, ela não podia voltar a trabalhar. Já tinha passado aí os 4 meses, 4 meses agora, né? Dependendo do lugar, tem 6, né? Pronto, mas digamos que ela passou só por 4 e ela está vivendo aquilo ali. Qual é a vantagem biológica da fibromialgia? Ganhar tempo. Sempre o organismo precisa ganhar tempo para que a pessoa consiga sair daquele estado. A depressão é assim, a síndrome do pânico é assim, tudo tem ali por detrás uma vantagem biológica. Então o seu organismo diz assim, vou parar, porque o que a fibromialgia ataca? Tendões, ligamentos, músculo, né? Então, peraí, eu consigo fazer alguma coisa com dor? Não. Quem é que consegue esfregar uma parede com dor? Fibromialgia está toda atacada. Não, aí o que é que você faz? Vou ficar quieta, então não vou trabalhar, não vou fazer nada, vou ficar aqui quieta. E o que é esse fica quieto? É para que você tome consciência de que agora você pode pensar de uma forma mais, digamos, mais esclarecedora, mais tranquila, de que forma você pode voltar ao ramo de trabalho, voltar ao seu negócio. Agora, o que eu vejo muito por detrás das pessoas com fibromialgia é sentimento de culpa, de vitimismo, né? Onde ela tem ali aquele ganho secundário, e aí é que entra também a terapia, porque não fica só no biológico, né? Então, com a terapia, eu trato muito essa questão do sentimento de culpa, do vitimismo, porque isso aí é um aprisionamento. Por isso também que essas pessoas com fibromialgia sentem muitas dores aqui nas laterais da cabeça, aqueles sentimentos ali de culpa, sabe, culpa e dor de cabeça, dor de cabeça. Então, a fibromialgia é bem assim, a pessoa fica ali no hangover, ela fica o tempo todo vivendo aquilo, vivendo aquele trauma, sem não sair, sai. Né? Não sai de jeito nenhum. E o organismo, o corpo está dizendo o quê? Ela precisa de mais tempo, ela ainda não conseguiu ter o despertar dela, então peraí, vamos a dor, pronto, e aí isso aí vai se estendendo, e isso quando não vem, outras demandas também, ela perdeu o emprego, aí de repente ela sofreu um assalto, aí de repente, sei lá, o marido dela também perdeu o emprego, e aí pronto, nossa, vamos lá, vamos aumentando esses conflitos, e a dor aí tende realmente a ficar cada vez mais forte. E para tudo isso que a gente discutiu aqui, que a gente falou, tem sim uma forma de recuperação, tá? Não é o fim do mundo, não. Tem uma forma de recuperação e que depende única e exclusivamente de vocês. De nós, só. É a tomada da consciência. Óbvio que tem alguns estímulos que eu posso fazer no corpo, sim, para poder ajudar a acelerar o processo, mas você por si só também, se tiver esse nível de consciência,
A gente, Conseguem. na terapia, através das técnicas que a gente tem, a gente faz com que a pessoa acesse, né? Uhum, Realmente o início de tudo. Porque, como você falou, muitas vezes o paciente chega e tem tanta coisa a mais que ele não consegue ver o evento onde se iniciou. Então, a gente tem muitas técnicas que a gente usa, né? Que a gente aprendeu. A gente tem regressão, a gente tem a constelação familiar, né? Eu já fiz alguns outros cursos, você também, né? Que a gente consegue fazer com que a pessoa mergulhe naquilo ali. Mas, como você uhum, falou, 50% a gente, 50% a pessoa que vem. A pessoa precisa realmente estar disposta a resolver, porque tem gente que não quer resolver as questões também, justamente por isso você falou do ganho secundário. É é, muito melhor para ela estar naquela situação, mesmo sofrendo e mesmo com dor, porque ela ganha alguma coisa, ela ganha uma atenção da família, ela ganha algo, né? Que uhum, na maioria das vezes é a atenção de alguém da família, né? Muitas pessoas que estão sozinhas e aí por algum motivo as uhum, pessoas se compadecem da situação quando ela está numa situação de dor, né? isso. Eu vou falar rapidinho aqui do zumbido, já que a gente ainda tem aí uns 3, 4 minutinhos. O zumbido, veja bem, se vocês atentarem para o nosso corpo, né? Quem é que não sabe o que é o ouvido? Qual é a função do ouvido? Qual é a Uhum. função do nosso ouvido? Ouvir, né? A gente Ok. ouve através dos ouvidos. Então, E o que você não quer? o que é que você não quer ouvir? O que é que você ouviu que você não gostou? Você não quer? O que é que E aí acontece? você falando aí, quando eu fui, eu sempre tenho um caso, né, coitada de mim. Quando eu tive rapidamente a depressão e episódios de pânico por conta do meu trabalho também, Hum, uma das minhas características foi o zumbido do ouvido. E eu fui no otorrino, e eu fui em todos os lugares, e eu vivia o tempo todo zumbido, e às vezes eu ouvia a minha própria voz, sabe? Era como quando eu falava, eu era um eco, eu ficava ouvindo a minha voz, e era sempre esse zumbido. E aí é isso aí que você vai falar. isso. Um camarada, por exemplo, ele perdeu o emprego e após um ano ainda tava com zumbido. E aí, mas o que foi que aconteceu logo após o sintoma, antes do sintoma, aliás? Ah, eu perdi meu emprego. Pronto. Só para resumir, foi uma notícia ali que ele não queria ouvir, ele não queria estar naquele momento ali ouvindo aquilo foi muito impactante para ele, chocou ele. Então, o que é que o ouvido faz? Zzz. Você consegue ouvir alguma coisa com zumbido? Quem é que consegue? Ninguém consegue. Nada. É horrível, é um saco você ficar com zumbido no ouvido. Então, o que é que o zumbido faz? Espera, ele não quer ouvir. Então, Uhum. vou. Então, no momento em que a pessoa consegue. Adriana? Eu Saiu da. subi, apareceu papel de parede. É, então, quando a pessoa. Isso é um ganho, um ganho de sobrevivência. Então, Uhum. até ele conseguir lidar com aquela situação, o ouvido vai ficar ali no zumbido, tá? Resolveu a situação, o zumbido passa. Na hora. Dessa forma, sim. Então, o zumbido É. no ouvido é justamente isso aí. Eu não quero ouvir. Então, é a mesma coisa da voz. Ah, minha voz faltou, eu ouvi com garganta inflamada, nananã. Gente, o que é que você não está conseguindo se expressar? Para quem é que você Uhum. não está conseguindo falar o que você gostaria? Pronto, a Uhum. garganta ataca na hora, gente. Fica E é, afônico. e é engraçado que, né, eu fico brincando com meus amigos hoje que é muito ruim ser amigo de terapeuta, porque os amigos chegam pra gente, né, falando, ai meu Deus, perdi a voz, aí, ai, peguei um tempo frio, eu disse, não. Aí a gente vai logo na pergunta, o que é que você tá precisando falar, Falar e desabafar? não Aí você fala. começa a fazer as perguntas, a pessoa fala, meu Deus, eu não quero mais conversar com você. Quantos É. amigos estão no meio da conversa que a gente começa a chorar, né? Mas é bem assim que Porque, funciona. É dessa porque a forma gente mesmo. vai. Ó, falta 1 minuto e 10. Massinha, fala Ó, aí o seu corpo fala, Instagram. viu, galera? Eu tenho vários livros aqui, ó. Não sei se eu É, vou ó, a gente estuda, mostrar. viu? A gente Ó, estuda de verdade. de cabeceira, tá vendo? Que a A galera gente gosta tem de uns livrinhos. perguntar, né? É, Ó, a gente, viu? a gente vai Opa, ainda buscar tem mais no. aqui. Ó, Diz bom, aí seu Instagram. terapeuta.marcia de Almeida. Vai lá, me segue, eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Ó, Beijo, Drica. 35 segundos. Amei o seu convite. Me convide mais se você quiser. Em breve também. Semana que vem eu já convidei o público para você não recusar. Semana que vem a gente continua, Pronto, a gente vai marcar um dia bom para gente, para as duas, e a gente vai responder. Eu vou botar uma outra enquete, Massinha também. E aí vão pronto. mandando as perguntas de vocês. Já- Eu vou acompanhar daqui também, eu já fui anotando aqui.
E aí a gente já faz uma rodada de outras perguntas na próxima. Foi um prazer, eu te amo muito. Também. Idem, Você idem, sempre idem. diz que E ama da mais. próxima a gente bota o pessoal para